noite, queridos. Graça e paz, que Deus abençoe muito sua vida, que está em casa. Eu quero passar um rápido vídeo para você. Hoje a gente falando sobre a questão da família. Coisa rápida. Vamos lá. Olá, Ana, boa noite, tudo bem? Aqui nós estamos gravando um vídeo em homenagem ao teu aniversário de 60 anos. Sabia? Olá, Ana, boa noite. Estou aqui com a minha família reunida para desejar você um feliz aniversário. Teu aniversário foi dia 23 de dezembro, porém será festejado agora dia 21 de janeiro e automaticamente é uma surpresa, você não sabe. Eu sei que quando você estiver vendo esse vídeo tu vai estar muito emocionada. Então o que eu desejo a você, minha irmã, é muita saúde, muita paz, que Deus abençoe você, seu ministério. Família é lugar de riso. Você consegue viver isso? Estou olhando para as meninas aqui, eu conheço bem. É um lugar bem de riso, aquela família ali. Conheço todas as famílias aí, eu sei que é um lugar de riso. E família é lugar de graça, é lugar de dar risada, é lugar de perdão. E eu olhei esse vídeo e falei, que fantástico. É a família. É o exemplo de família. Pode estar com dificuldade, pode estar meio quebrado, pode estar com os relacionamentos meio balançando. A mãe não fala muito bem com o filho às vezes dá uma cambalhada também, fica meio ruim assim, e não responde muito bem. Aí levanta meio bravo também, acorda já falando um monte de coisa. Isso aqui é família, queridos. Então, se você tem essa família, muito parecido com essa, eu tenho a palavra de Deus para a sua vida. Amém? Nós estamos ainda conversando sobre a teologia de Jesus. E hoje, a questão da família. Eu peço que você já abra sua Bíblia em Atos 16, 27 até o 34. E eu quero trazer 3 verdades para o teu coração. 3 verdades sobre família, sobre riso, sobre alegria, sobre risada, sobre tempo gostoso. E a primeira verdade está em Atos 16, do versículo 27 a 34. Um texto que você conhece muito bem, tenho certeza disso. O texto diz assim: Carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Primeira verdade em relação à família, questão de família, teologia de Jesus, aquilo que Deus, aquilo que Cristo está falando para você que está em casa, para você que está aqui presente, é que salvação é um propósito de Deus para a sua família. Coloque isso na sua cabeça. Salvação é um propósito de Deus para a sua família. Ah, Diego, mas eu oro faz tanto tempo pelo meu tio, eu oro faz tanto tempo pelo meu filho, eu oro faz tanto tempo pelo meu primo. Salvação, o propósito de Deus para a sua família, você tem que entender isso olhando para esse texto. Olha que interessante, o texto vai dizer que um carcereiro, junto com Paulo e Silas, fica desesperado. Por quê? Porque aconteceu uma coisa lá e as portas abriram. Ele olhou para dentro e falou assim: já era, vou pegar a espada, vou jogar em cima dela e vou me suicidar. E acabou tudo. Não. É interessante isso, porque o processo de salvação daquele homem não encerra nele. Olha que interessante, ele no desespero, ele vira e fala assim: o que eu posso fazer? Versículo 30, depois trazendo-os para fora, diz: Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Depois de uma realidade insuportável daquele carcereiro, ele diz: gente, dá uma luz, o que eu posso fazer para ser salvo? E aí o evangelho
de forma simples, através dos apóstolos, dos discípulos, como eu e você. Eles falaram assim: crê no Senhor Jesus e será salvo. Acabou por aí? Olha o texto. Acabou por aí? Crê no Senhor Jesus e você será salvo. Não? Tu e a tua casa. Deus tem um propósito. Esse propósito faz todo sentido quando envolve sua família por completo. Entenda isso. Olhe para o teu coração e fale: Deus, eu realmente quero crer nessa verdade, porque o processo de salvação não parou naquele homem, o processo de salvação não encerrou na fé daquele homem, mas a fé daquele homem levou salvação para o resto da família inteira. Olha que alegria, que bênção. Quando você chega aqui na casa do Senhor, você tem que sentar nesse banco e falar assim: Deus, enche meu coração da tua graça, da tua misericórdia, do teu poder, da tua salvação. Enche meu coração. Sabe para quê? Para mostrar para os meus familiares, para eu ser canal de bênção, para que meu pai veja Cristo em mim, para que o amor de Deus seja transbordante e todo mundo veja Cristo em mim, meu pai, minha mãe, meu primo, meu vizinho, todo mundo, porque a fé daquele homem não ficou só nele, e eles pregaram a palavra de Deus para toda a casa. Sabe, queridos, eu não sei você, mas você já ficou cansado de orar? É complicado. Tem momentos na nossa vida que a gente cansa de orar, que a gente está com uma dificuldade tremenda. E talvez até você pense assim e fale para mim: ah, Diego, você não conhece minha família. Minha família é complicada demais. Você não conhece meu pai, você não conhece minha mãe, você não sabe o que eu passo dentro de casa, você não sabe os rolos, como diria hoje. Não sabe os BO que acontece lá dentro de casa. É pai brigando com o filho, é filho sem falar 10 anos com o pai, é pai brigando com a esposa, é esposa brigando com a nora, que vai, você não conhece nada, né? Sabe aquele almoço de domingo que você acha que é gostoso? Lá em casa não é não. Lá em casa é um caos. Tá bom, já que é um caos, vamos olhar para o texto. Olha o caos do carcereiro. Pensa comigo. O carcereiro saiu da morte para a vida. Olha que interessante. Quando ele descobre que as portas estão abertas, ele fala assim: já era. Olha o caos da vida do carcereiro. Agora já era. Não há caos maior na sua família que o discípulo de Jesus, ou que propriamente Cristo pode virar para você e falar assim: está tudo certo, eu trago vida. Porque aquele homem que estava no caos, falando assim: eu vou jogar o meu corpo em cima de uma espada, eu vou morrer, porque agora já era, acabou a culpa, não tem mais ninguém aqui. Aí um homem de Deus levanta: não faça isso, nós estamos aqui. Sabe o que isso quer dizer? É que tem possibilidade de mudança, mesmo que sua família esteja vivendo um caos. Você crê nisso? Sabe, aquele cansaço, aquela falta de resposta pela salvação, aquele homem recebeu mesmo no caos. Então, se a sua família é muito difícil, é complicadinha, como diria, entenda isso. Não há caos maior que Jesus não fale: olha, eu estou chegando aqui para mudar. A palavra de Paulo virou e falou assim: não faça isso. Aquele homem ficou tão feliz. Versículo 34, é interessante demais. O próprio texto vai dizer que aí todo mundo começou a cuidar, o evangelho de Jesus começa a mudar a vida. O homem que era para morrer, para estar morto no chão, ele já fala: não, espera aí que eu vou lavar suas costas, eu vou limpar os vergões, eu vou trazer vida para você, porque o evangelho traz ação. O cara que se converte, logo em seguida, ele traz ação. Então ele começa a limpar as feridas. Aí lá no versículo 34 diz assim: todos da sua casa manifestaram grande alegria por terem crido em Deus. O início era a morte. Versículo 34, grande alegria. Talvez sua família esteja vivendo morte, suicídio, depressões, complexidades absurdas que realmente talvez eu nem vá entender e nunca tenha visto, porque eu só tenho 1 ano de ministério. Mas o que eu creio e o que eu olho nesse texto é que no final todos da sua casa manifestaram grande alegria por terem crido em Deus. A história poderia ter sido diferente. Jogou em cima da espada, caiu, morreu e acabou. Ninguém ia conhecer Deus, nada. Olha que interessante, queridos. Gente, a gente precisa viver isso aqui. A família cristã, família evangélica, família brasileira, família de São José dos Campos, precisa entender que Deus tem um propósito para a nossa família. Não viva sem propósito. Não viva achando que está tudo bem.
Não descanse as suas orações. Continue orando pelo teu primo. Continue orando pelo teu filho. Continue jejuando pelas pessoas que você ama. Continue, porque há um propósito. Deus tem um propósito para a tua família. Creia nisso e descanse nessa semana. Que você entenda isso. Porque aquele homem foi afetado poderosamente. Família inteira. Olha que bênção, gente. Família inteira batizada. No mesmo dia que ele ia se matar. O evangelho é assim. Pega a gente que está lá embaixo e fala, vem para os meus braços. Compreendeu que a tua família tem um propósito? Não saia daqui sem entender isso. Tua família tem um propósito. Você não anda segundo o destino, o barco dos ventos que joga para lá a família. Joga. Não. Tua família tem um propósito escrito nas mãos de Deus. E louvado seja Deus por isso. Só que temos um problema. O problema está lá em Mateus 19. E eu peço que você abra sua Bíblia também. Mateus 19. Temos um problema. E um grande problema. Falar para vocês que problema a família tem é pleonasmo, né? Porque família tem problema. A gente sabe disso. E eu coloquei, na minha opinião, um dos maiores problemas da família. Mateus 19, 3 e 9. Vai dizer assim. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Versículo 7. Replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. Segunda verdade bíblica para o nosso coração. Temos um problema. E o problema tem um nome. Divórcio. Eita, Diego. Segundo ponto meio complicado, meio polêmico. Bem polêmico. Para falar isso nas igrejas hoje em dia, até em relação a líderes, até pastores mesmo. Assunto polêmico, delicado. Por isso que é o meu segundo ponto. E eu já convido vocês a estudarem um pouquinho mais sobre divórcio. Porque é interessante, é um assunto importante a gente comentar dentro da igreja. Então, nesse ponto, não dá para a gente exaurir todo o assunto. Mas é importante a gente colocar algumas posições que o próprio texto vai deixar para a gente. Divórcio é rachadura da família. Racha a família, rebenta a família. Eu sou fruto, estou conversando, estou comentando com vocês um testemunho, eu sou fruto de um divórcio. Minha mãe divorciou do pai. E eu estou aqui. Os meus pais são divorciados. E eu sei, é difícil demais. E eu gosto muito do texto que ele fala assim, logo lá no versículo 8, ele fala assim, entretanto não foi assim desde o princípio. Eu gosto muito dessa parte. Porque o divórcio nada mais é do que uma válvula de escape do último do último. Eu gosto muito da frase do Augusto Nicodemos, que ele fala assim, o divórcio é como se fosse o ato último de Deus de misericórdia para aquela pessoa que está sofrendo absurdamente. E nós acreditamos que existem duas posições. Primeiro, relações sexuais ilícitas de uma das partes. Então, adultério. Segundo, abandono. Quando há um abandono total de uma das partes. Mas vamos lá, vamos para o texto. O texto traz algumas respostas de Jesus em relação ao divórcio. Primeiro, eu gosto de pensar como Jesus aqui. Ele responde os críticos apontando para a teologia da criação. Olha que interessante, o próprio texto vai dizer, ele vai falar assim, versículo 4. Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Eu gosto da resposta de Jesus. E a resposta de Jesus tem que ser a nossa resposta para divórcio. Ensine as pessoas em volta de você, ensine o seu coração. Divórcio e outras questões precisam ser baseados na Bíblia. Cristo já vira e fala assim, não tendes lido que o Criador... Olhem que interessante, ele não vira e fala assim, não tendes entendido que Herodes, que era o homem daquela época,
Não tem entendido que a Constituição do nosso momento diz que pode? Não tem entendido que a política do nosso momento está falando que pode? Não tem entendido que o civil está falando que pode? Não tem entendido que a ideologia de gênero está falando que tudo bem, que pode? Não. Ele vira e fala, não tendes lido que o Criador, Bíblia, gente, está faltando Bíblia nos nossos púlpitos, está faltando Bíblia no nosso coração. Então Jesus já responde, fala, olha, espera aí. O que a Bíblia diz sobre divórcio? Mas é interessante, porque ele está respondendo uma pergunta afiada. Por que ela é afiada? Por 3 motivos. Primeiro, porque Herodes tinha casado com outra mulher. E João Batista já tinha morrido já, por causa de ter denunciado esse problema. Então, os fariseus já estão pegando num calo. Segundo, havia um grupo lá que era muito doido, que falava assim, pode repudiar a mulher de qualquer forma. Se ela queimou o feijão, pode mandar ela embora. É sério, tinha um grupo lá, eu não lembro o nome, acho que era Shammai. Era um grupo religioso que falava assim, ó, qualquer coisa, pode mandar a mulher embora. E tinha um outro grupo, que é a terceira posição, tinha outro grupo que não podia mandar a mulher embora por nada. E Jesus vai meio por esse caminho. Por quê? Porque ele está falando, ó, aquilo que Deus uniu, ninguém separa. Homem algum vai separar. Então ele está trazendo as características de um relacionamento sadio, de um relacionamento bíblico. E aí ele responde. Por quê? Porque as pessoas foram lá e perguntaram, mas e Moisés? É interessante, né? Porque é uma jogada, é uma conversa. Jesus fala assim, olha, não pode. O divórcio está errado. Aí eles viram e falam assim, mas e Moisés? O que está acontecendo com Moisés? Moisés falou que tudo bem. Versículo 7. Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Deuteronômio 25, está lá. Ele libera, ele deixa e está tudo certo. A resposta de Jesus é o que nosso coração precisa entender. Ele vai dizer no versículo 8, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Jesus está falando, queridos, não foi assim desde o princípio. O plano original, perfeito, que Cristo, que Deus ordenou, orquestrou, não era para ser assim, mas acontece. Olhe a questão do divórcio, do desquite, da separação, como realmente a última, mas a última posição possível. A gente como pastor, a gente recebe muita gente sofrendo, mas infelizmente as pessoas chegam para a gente só no final. Então, eu estou aqui de púlpito, fazendo algo pastoral. Se você está passando por uma dificuldade como essa, não deixe chegar no fim. Converse antes. Você que está em casa, não deixa a panela de pressão chegar no fim. Converse antes. Converse sobre graça. O propósito de Deus é salvação na tua vida. Então, aqui nós temos algo muito, muito interessante para a gente entender. Porque um dos grandes problemas da nossa família é dureza de coração. O divórcio é dureza de coração, é o homem pecador querendo se libertar das pessoas, falando assim, eu posso sozinho. Quero perguntar para o teu coração, será que você não está vivendo uma dureza de coração? Sabe, aquele barro que já secou, que não tem mais nenhum tipo de água para conseguir ser mais maleável? Nossas famílias estão sofrendo por causa de dureza de coração. E esse é um grande problema das nossas famílias. Brigas, discussões, mentiras, orgulho, dissensões. No princípio, não era assim. Cristo vem com poder para mudar. Não, espera aí. É interessante que Jesus vai falar assim, não, dá uma cláusula, né? No final, no versículo 9, se eu não me engano, no versículo 9 ele vai falar, eu porém vos digo. Ele dá uma cláusula de exceção. Nesse texto ele dá uma cláusula de exceção. O que é isso? Fala assim, ó, existe uma possibilidade de separar. Qual é? Relações sexuais ilícitas. Nesse caso pode. Mas cadê o abandono? Não está aqui, está em 1 Coríntios 7. Paulo que vai falar sobre o abandono. A posição da igreja presbiteriana é essa. Essas duas posições. Divórcio e recasamento dentro dessas duas perspectivas. É um assunto um pouco polêmico, mas a gente precisa falar um pouquinho. Sabe por quê? Porque o divórcio tem marcas profundas. Mas eu não quero que você olhe para esse texto falando assim, agora tá certo. Diego já falou que tem cláusula de exceção. Vamos entrar no bonde do divórcio. Não, não é isso.
Não é isso. Divórcio é o fim do fim. É quando acontece lá o fim do fim. Não olhe para esse texto, porque Jesus mesmo não está falando isso. Jesus está falando, dureza do coração. Mas por causa da misericórdia, da bondade de Deus, Deus dá uma concessão. Ele libera uma possibilidade. Mas há outro texto no Antigo Testamento que eu não me recordo, mas que fala assim, Deus abomina, Deus odeia o divórcio. Deus odeia o repúdio. Deus odeia a separação. Não era para ser assim desde o princípio. A gente tem que bater nesse ponto aqui, porque senão vão falar, mas então agora tem concessão. Está liberado. Não está liberado. Está liberado você chegar no pastor e falar, pastor, meu casamento está difícil demais, preciso de ajuda. Isso está liberado. Vem conversar com a gente, vem tratar, vem acalmar o coração. O evangelho de Jesus é um evangelho de graça, de poder. Se você está passando por isso, procure ajuda. 2 textos, João 4, 16 a 18, diz assim, disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tem marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tem marido. Porque 5 maridos já tiveste. E esse agora que tens, não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Família é um bem precioso para Cristo, gente. Chama o teu marido que eu quero falar das boas novas para ele também. Não tem marido. Família é bem precioso, gente. Infelizmente, lá o mundão aí fora fala, não, casei, mas o cara ronca. Então vou ter que separar. Aí já era, porque eu também ronco. Mas, entendeu? Começou a ficar banal. Nós terminamos por qualquer coisa. Não é assim. Casamento é sério. Família é sério demais. De Cristo mesmo está falando, vai, chama o teu marido que eu quero conversar com ele. Não tem marido. Disseste bem, você não tem marido. Por quê? Porque já viveu uma vida errada. Beba da minha água. É muito interessante ver isso. Mas talvez a gente pense assim, mas o divórcio está cada vez mais normal e agora está começando a ficar normal e não tem como porque as minhas feridas são muito amargas e profundas. Um texto de alento, Romanos 5, 20. Eu quero até que você anote isso na sua Bíblia ou no seu WhatsApp que você está aí com a gente no YouTube. Romanos 5, 20. É um texto maravilhoso para falar sobre divórcio. Diz assim, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado? Vamos juntos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado? Superabundou a graça. Onde abundou o divórcio? Onde abundou a ruptura, as brigas, os problemas? Superabundou a graça de Cristo Jesus. É bênção demais viver assim. Entendendo que existe um problema, mas que a graça de Cristo superabunda no meu coração. Então, você que está assistindo a gente, está a um passo do divórcio, pense bem. Porque existe pecado, mas onde existe pecado, superabundou a graça de Cristo Jesus. Terceiro e último ponto. Então, nós entendemos que salvação é um propósito de Deus para a sua família. Entendemos que há alguns probleminhas no decorrer em relação a casamento, que é bem difícil a situação do divórcio. E esse foi um só dos pontos que a família sofre. Tem outros diversos. Mas, por fim, eu quero chamar a atenção de vocês em Lucas 14, 25 a 26. Lucas 14, 25 a 26, nosso terceiro e último ponto diz assim. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Terceira realidade, depois do problemão que às vezes a gente passa. A família precisa entender o seu lugar. Entenda o seu lugar. Por que eu estou falando isso? Porque até pode doer um pouquinho o que eu vou dizer aqui, mas você não é dono da sua família. Eita, Diego, como assim? Não. Você não é dono da sua família. Você não é o sustentador máximo da sua família. Você não é aquele que comanda totalmente sua família. Então entenda
o lugar que a sua família tem na tua vida. O texto vai dizer, Jesus olha para o povo e fala assim, olha, se alguém vem a mim e não aborrece pai, mãe, filhos, irmãos, amigos, esse daí não pode ser meu discípulo. Isso está dizendo que Cristo está olhando para a gente e falou assim, olha, discipulado está acima de vida familiar. Tem gente querendo conquistar tudo para a família. Tem gente se matando por causa da família. Não, eu devo tudo pela minha família, eu faço isso pela minha família. Eu tenho que fazer aquilo, eu faço tudo, qualquer coisa pela minha família. A família se torna um ídolo no coração da pessoa. Não, você foi salvo para ser discípulo de Jesus. E muitas vezes vai aborrecer quem? Pai, mãe, irmão, filho. Por quê? Pelo nome de Cristo Jesus. Anote isso no seu coração. Ser discípulo de Jesus está acima de nossas famílias. Às vezes pode até doer um pouquinho, mas é verdade. É verdade. Eu tenho um amigo que ele é árabe, né? E ele teve que sair e fugir do Oriente Médio. Por quê? Porque ele se converteu. Se converteu. O pai jurou ele de morte. A mãe também. Os irmãos querem matar o próprio irmão. Ele teve que fugir. Tem noção do que é isso? Ele entendeu o evangelho. É negação muitas vezes da família. Por quê? Porque você ama tanto Jesus, você se entrega tanto a Jesus, que você fala, olha, se minha família entrar na frente, eu vou passar. Por quê? Porque quem está acima da minha família continua sendo Deus. Lembre-se disso, o relacionamento seu com Deus tem que ser acima da sua família. Ai, mas meu pai pediu para fazer isso. Ah, mas minha mãe pediu para fazer. Não tem desculpa. Relacionamento com Deus, entrega, discipulado. Falar, Jesus, toca na minha vida. É negação própria. Tem outro texto muito interessante, Mateus 12, 46 a 50, também fala sobre isso, que os irmãos conhecem, diz assim, falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, e querem falar com você. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso, quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse, eis aqui a minha mãe e os meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, esse é minha irmã, essa pessoa é minha mãe. Jesus está falando que é muito mais importante o discipulado do que a família terrena. Isso pode doer muito no nosso coração. Por quê? Porque às vezes a sua família já se tornou um ídolo no seu coração. Eu faço tudo pelo meu filho. Já ouvi muito isso de mãe. Faço tudo pelo meu filho. Faço tudo. Aí o filho começa a entrar em cabeçada, começa a errar. Aí o filho vai lá, aí você senta com o filho. Ah não, filho, pode fazer. Ué, o filho dando cabeçada, precisando de um conselho, de um auxílio, de uma palavra de sabedoria, de uma palavra bíblica. Não, eu faço tudo pelo meu filho, vou dar o carro para ele. Está aqui, vai. Não! É disso que o texto está falando. Não coloque a sua família acima das coisas de Deus. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Ontem eu estava vendo um seriado, um documentário na Amazon Prime, do Billy Graham. Não sei se quantos daqui já viram esse documentário. Gente, que vida fantástica. Um homem de poder, aquele homem. Eu comecei a ver aquele documentário, comecei a chorar. Eu falei, não é possível, gente. O homem nasceu em 1918 e morreu em 2018. Viveu 100 anos. É cheio de poder mesmo. 100 anos de poder. E o que mais me chamou a atenção foi quando a filha, acho que a filha mais velha, em 2018, no seu enterro, foi no púlpito e falou essa frase aqui. Nossa, para mim foi fantástico. Ela disse assim, meu pai, Billy Graham, não era Deus, mas eu conheci Deus pelo meu pai. Cara, aquilo tocou tanto meu coração, que eu falei, as pessoas precisam olhar para mim e falar, não é Deus, e não é mesmo, nós não somos. Mas as pessoas precisam conhecer Deus através da gente. A maior herança que você pode deixar para o teu filho, para o teu irmão, para a tua mãe, para o teu pai, é um relacionamento íntimo com Jesus. Quando as pessoas olham para você, você está de joelhos, orando, quebrantado,
falando de Cristo para outras pessoas. Tua família precisa ver isso, queridos. Aquele homem viveu 100 anos, era tamanha intrepidez, ele pregando para 600 líderes muçulmanos, 600 líderes comunistas. Eu olhava e falava assim, gente, que poder do evangelho. No final ainda falaram que ele foi enterrado, ele teve um ofício fúnebre que só 3 pessoas nos Estados Unidos inteiro teve. Poder do evangelho. É quando a pessoa fala assim, eu quero deixar um legado para minha família. E aí quando aquela mulher vira e fala, olha, Billy Graham não era Deus, mas eu conheci Deus pela vida do Billy Graham, aquilo lá me encheu para falar para os queridos aqui. Deixe um legado para a tua família. Entenda o lugar. Billy Graham entendeu o lugar dele. Ele não era Deus. Ele não estava acima de Deus. Ele entendeu o lugar dele. Ele entendeu o lugar da família dele. Proclamou o evangelho para milhares de pessoas, milhões de pessoas. Então lembre-se disso, queridos. Tua família tem um propósito de salvação. A gente vai ter alguns problemas. Vai ser a dureza de coração, o divórcio. A gente vai ter alguns problemas. Mas lembre-se, entenda o lugar da sua família. Se você é discípulo de Jesus, sua família não pode estar acima das coisas. Sua família não pode ser acima. Sua maior herança para as pessoas que você conhece é o teu relacionamento com Cristo Jesus. Quero orar por você e pelos pedidos que foram entregues no chat e fazer realmente um desafio para que você chame a tua família para quebrar o coração endurecido. Senta com eles, fala, ó, gente, o coração está endurecido demais, está tudo quebrado, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, que ela é viva, cortante e muda o nosso coração. Eu peço em nome de Jesus por cada pedido do chat, por cada pessoa que está sofrendo, por cada desemprego, por pedidos de saúde, por bênçãos recebidas, ó Pai. Ó Deus, eu peço, ó Pai. E peço também, ó Deus, por nossas famílias, ó Deus. Ó Pai, toma conta, Deus, das pessoas que estão com rachaduras nos relacionamentos, sofrendo talvez à beira de um divórcio. Que as pessoas possam entender que esse não é o plano original de Deus, Pai. O plano original do Senhor, ó Pai, é reconciliação, perdão, misericórdia, graça, poder do Evangelho. Ó Deus, obrigado, Pai. Cuida de cada um que está aqui presente, dê saúde, dê sabedoria, dê entendimento, dê trabalho, ó Pai, numa situação tão difícil que nós estamos passando. Fale ao nosso coração, Pai. Obrigado pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz. E que possamos deixar essa herança, esse marco de ter um relacionamento intenso com Jesus, ó Pai. Ó Senhor, eu peço. E que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, o Espírito Santo, seja com cada um aqui presente, Pai. Com as pessoas no YouTube também. Para todos sempre, ó Pai. Em todas as famílias representadas aqui. Nós oramos a Ti. Amém. Que Deus abençoe, queridos. Um bom restinho de semana. Que sua família seja uma família aos pés de Cristo Jesus. Deus te abençoe também em casa. Forte abraço.